Como nós já comentamos, os motivos que levam a pessoa a um analista, que conduz uma pessoa à psicanálise, são motivos muito diversificados, né? São motivos bem variados. Mas é sempre bom, né? Sempre também interessante que a gente possa se perguntar um pouco mais como que de fato se dá, né? E aliás, como que se inicia a prática analítica. Ou seja, uma pergunta bastante relevante, a meu ver, é exatamente essa: quais são os primeiros passos, quais são os primeiros movimentos de uma análise, não é? Como que esta prática já tão mencionada, tão difundida, tão visualizada, por exemplo, né, no cinema, na televisão, não só no setor específico entre os psicanalistas, né, mas a psicanálise tem uma presença na cultura. E como que esta prática de fato ela começa, como que ela se inicia? O primeiro ponto que vale ressaltar, e aqui nós estaremos principalmente dialogando de início com Freud, para que a gente possa abordar essa pergunta. O que ele vai nos dizer, o que vale a pena ser ressaltado, é que uma análise ela nunca se inicia de maneira automática, ou seja, não é pelo fato de alguém, né, de uma pessoa estar indo a um consultório de um psicanalista, estar frequentando, inclusive assiduamente, né, está frequentando com uma boa frequência, com um bom ritmo, por assim dizer, o consultório de um analista, que por si só uma análise já se iniciaria. O que Freud vai nos propor é que a chegada, né, de um paciente ao analista e o início dessa trajetória, o início de um percurso, tudo isto há de ser feito de uma maneira muito cuidadosa, né, e de uma maneira muito gradual, muito paulatina. Ou seja, o início da análise ele não se dá necessariamente com a travessia da porta do consultório, né? O que Freud quer nos dizer com isto é que nesses momentos iniciais, né, nesses primeiros encontros com o analista, existem condições, existem situações que vão sendo constituídas, que vão sendo criadas, que vão sendo produzidas, e são essas condições, são esses elementos que vão se colocando, vão se organizando nesses primeiros encontros, são esses elementos que possibilitam o passo, né, os passos que vêm a ser a análise. Ou seja, quando um paciente chega até nós, até um analista, não está tudo pronto, né? O consultório está montado, tem lugar, tem um endereço, tem a poltrona, temos o divã, mas não significa que as condições para que uma análise, para que um processo se inicie, que as condições já estejam dadas. Então Freud faz essa primeira observação, né? Nós temos que criar as condições cuidadosamente para que uma análise possa começar. Jacques Lacan, dialogando com Freud, especialmente com relação a esse aspecto, ele vai nomear esse momento inicial, né, essa chegada, esses primeiros encontros com o analista, que pode durar semanas, ou dependendo, pode durar até meses, esse primeiro momento. Ele vai nomear esse momento de entrevistas preliminares. É um termo, né, uma expressão bem interessante, entrevistas preliminares. Esse termo por si só, ele pode também nos levar a uma outra pergunta. Entrevistas, ou seja, encontros preliminares. Essas entrevistas, esses encontros são preliminares em relação a quê? Eles vêm antes do quê? Cabe essa pergunta, inclusive em um outro programa que eu vou me deter mais especialmente sobre essa pergunta, né? As entrevistas são preliminares a quê? Isso vai requerer um programa à parte. Nesse momento, né, agora, eu vou me concentrar mais sobre os detalhes, sobre os elementos que fazem parte das entrevistas preliminares, dos primeiros encontros que alguém tem com o analista. Então, se nós considerarmos de fato esta observação de Freud e a expressão que Lacan, né, nos oferece, buscando aí sintetizar, né, buscando aí estabelecer um ponto bem específico com relação à ressalva freudiana, né, ou seja, a análise começa gradativamente, cuidadosamente. Então, se nós formos levar bem a sério essa situação proposta por Lacan, entrevistas preliminares,
nós podemos até modificar um pouco a nossa pergunta inicial, que foi, né, como que uma análise se inicia. Podemos modificar essa pergunta, buscar uma forma mais estável, mais pontual e até mais correta para essa pergunta, e aí sim nós teríamos uma outra pergunta. O que se passa durante as entrevistas preliminares, né? Que tipo de situação ocorre nesse momento que Lacan nos indica como sendo o momento das entrevistas preliminares? Então a nossa pergunta agora ela ganha uma precisão maior. Vamos examinar, né, na sequência esta indagação. O importante de ser considerado nesse momento é que as entrevistas preliminares elas constituem um espaço, constituem um momento em que ocorre um trabalho psíquico, ou seja, o paciente ele é convidado, ele é posto pelo analista em uma posição de trabalho, ele é convidado a assumir um tipo de trabalho. E além disso, vale considerar, né, que, como eu estava dizendo antes, são várias coisas que se passam nesse espaço do trabalho, né? Vários elementos que se dão aí nesse espaço em que o paciente está tomado por uma forma de trabalho psíquico. Várias circunstâncias se passam, nós vamos ver algumas delas em detalhes, e essas circunstâncias elas estão interagindo umas com as outras, então formam aí uma espécie de rede, um entrelaçamento entre elas. Um primeiro ponto para que a gente possa compreender melhor esse entrelaçamento é que, em meio a esse trabalho psíquico, que compreende, né, o momento das entrevistas preliminares, o paciente está dirigindo o seu discurso ao analista. De maneira muito básica, quando um paciente chega até nós convidamos esse paciente simplesmente a falar. Esse é um convite simples, mas de longo alcance. Eu peço para que um paciente fale, para que o paciente diga alguma coisa. Então esse paciente, por exemplo, ele vai começar a descrever, né, sua vida, suas histórias, seus dramas. E o importante da gente considerar é que esta fala, né, quando o paciente está nos apresentando algo de sua vida, algo, né, com quem ele vive, algo sobre as outras pessoas, quando ele está falando acerca daquilo que o incomoda, não é uma fala na qual o paciente está simplesmente nos contando histórias ou transmitindo informações, transmitindo dados. Não é, portanto, para usar um termo mais específico e técnico, o paciente não fala para o analista para construir uma anamnese, né? Não fala para simplesmente transmitir informações. Nós convidamos o analisando o paciente para falar porque há um princípio aqui fundamental da palavra na cena analítica. Qual o princípio que é este? Que foi muito bem ressaltado por Freud. Aquele que fala acaba dizendo mais do que aquilo que está falando. Então tem sempre alguma coisa a mais na fala, né? Quem está proferindo um discurso no espaço da análise nunca é muito senhor, por mais que tente, nunca é muito senhor da sua palavra, do seu discurso. Tem sempre alguma coisa que ele fala um pouco a mais, que ele fala um pouco a menos, ao lado, mais para a direita, mais para a esquerda. Tem sempre uma pequena que seja descoincidência entre, por exemplo, a sua intenção e o seu discurso. De maneira tal que a dimensão da palavra na análise ela vai ganhando uma certa autonomia, ela vai se tornando uma dimensão viva. A palavra acaba dizendo mais do que o próprio falante, por assim dizer. Freud, ao perceber isto e fazer disto um instrumento fundamental da psicanálise, chamou isso de associação livre. Ou seja, é fundamental que o paciente fale para o analista sem se preocupar demais se o que ele fala é correto, incorreto, justo, injusto, se é muito claro para ele ou se vai ser muito compreensível para o analista. Então, é por isso que nós fazemos, nós analistas, de início, no momento das entrevistas preliminares, nós fazemos esse convite fundamental, né? Fale, né? É fundamental que você fale. Comece a falar o que for possível, o que for desejável, o que for tolerável nesse momento. Repita a história, conte uma história pelos seus avessos, e é isso que nos interessa de início, ou seja, colocar o analista numa dimensão de destinatário do discurso do paciente. O analista vai se colocando ali como provocador e como destinatário desse discurso, e é esse discurso que vai fazendo com que algo a mais sempre seja apresentado por meio da palavra. Então não se trata, na conversa que o paciente tem com o analista, por assim dizer, não se trata de uma conversa comum, uma conversa convencional, não é um mero contar uma história. Trata-se de algo mais do que isso. Tomar posse
e dar posse à palavra. Esse é um ponto fundamental que dá todo o tom muito específico ao trabalho que se instaura ao longo das entrevistas preliminares. Além dessa perspectiva fundamental que vai acompanhando todo o espaço das entrevistas preliminares e também todo o espaço da análise, ou seja, associação livre, essa dimensão da palavra, que traz algo mais do que somente o seu conteúdo propriamente dito. Além disto, enquanto o paciente está falando, ele também está apresentando o seu mal-estar para o analista. Tem o mal-estar, por exemplo, um conjunto de sintomas que conduzem o paciente para a análise, e é fundamental que no espaço das entrevistas preliminares ele comece a falar mais de seu mal-estar. O analista não deve se contentar somente com aquela primeira apresentação do sintoma, por assim dizer, por mais precisa, por mais nítida que ela possa ser. É fundamental que o paciente, ao longo das entrevistas preliminares, ele vá reapresentando a sua relação com o mal-estar. Então, o sintoma ele vai sendo reapresentado, ele vai sendo reconfigurado. Às vezes, o que é muito comum de ocorrer, um motivo inicial muito nítido que trouxe alguém a um analista, à medida em que esse paciente vai livre associando, daí a pouco o sintoma e daí a pouco o mal-estar ganha uma outra dimensão. Pode ser alguma outra coisa, talvez bem diferente daquela inicial. Isto diz respeito ao efeito desse trabalho das entrevistas preliminares, uma reapresentação do sintoma. Ao lado do sintoma aí que vai sendo reapresentado, temos também o direcionamento da demanda ao analista. O paciente chega ao analista e conta algo sobre sua vida, e é fundamental que no momento inicial, seja na primeira entrevista ou nas primeiras, o analista de certa forma pergunte para esse paciente: afinal de contas, o que você quer vindo aqui? Você vem aqui em busca do quê? Não é nem um pouco claro que alguém que tem um mal-estar bem visível e esse mal-estar faça com que a pessoa venha até nós, que nós já saibamos muito bem e que até mesmo o próprio paciente saiba muito bem o que ele quer. Então, construir, também remodelar a demanda, eu venho aqui em busca de, eu venho aqui atrás de, seja o que for, isso também é um efeito desse colocar a mão na massa, por assim dizer. É isso que a gente tem que proporcionar aos pacientes no momento das entrevistas preliminares, que eles estejam colocando a mão na massa, nessa massa que é a demanda, nessa massa que é o sintoma, eles vão livre associando. E aí temos um outro elemento fundamental, além deste, que também ocorre ao longo das entrevistas preliminares, que é o estabelecimento da transferência, aquilo que Freud chamou de transferência. Em um outro programa, eu vou me deter mais sobre a natureza, sobre os detalhes, sobre o que está em jogo na transferência. Isso requer um programa à parte. Nesse momento, vale ressaltar, dado que o nosso foco é o momento das entrevistas preliminares, vale ressaltar que a transferência é esse laço, esse enlaçamento com características muito peculiares, muito curiosas, que vinculam o paciente ao analista. Transferência diz respeito a um enlaçamento, a um direcionamento. Então, à medida em que o paciente vai livre associando, à medida em que ele vai reapresentando seu sintoma, relocalizando a demanda, nós não podemos perder de vista que ele faz isso tudo também se enlaçando com a figura, com a presença, com o lugar do analista. Então, trata-se aí, com esses ingredientes que aqui eu estou ressaltando, trata-se aí de perceber que tipo de trabalho multifacetado que é este trabalho que se passa ao longo das entrevistas preliminares. Com isso tudo que nós aqui estamos examinando, que eu estou ponderando, recortando junto de vocês, então nós chegamos a uma dimensão, uma função quádrupla das entrevistas preliminares. Pelo menos 4 coisas se passam ali e essas 4 coisas, esses 4 elementos, essas 4 dimensões vão se interarticulando. Retomando, temos a dimensão aqui da associação livre, que é crucial, Freud até nomeia a associação livre, vai chamá-la de regra fundamental da psicanálise, uma espécie de regra de ouro, o tempo todo isso se dá. Então, além da associação livre, nós temos aqui essa representação, esse redimensionamento do sintoma, o mesmo se passando quanto à demanda, o que se quer, indo a um analista falar sobre si, falar sobre o outro, e junto disto, para completar essa estrutura quaternária, nós temos aí o enlaçamento, a articulação do paciente com o lugar do analista, temos a transferência.
Então, por fim, né, para que nós possamos fechar um pouco mais essa estrutura quaternária, vale também considerar que, ao final das contas, tem uma coisa muito sutil, mas muito importante, que é produzida ao longo desse trabalho das entrevistas preliminares. O que é produzido, ao final das contas, além desses 4 elementos que eu estou aqui apresentando, que são elementos presentes, mas o que se decanta, o que decai desses 4 elementos? É exatamente o lugar do analista. O analista como destinatário do paciente. Isso é importantíssimo, a gente considerar que uma análise não começa automaticamente porque o analista não está lá desde o início. É claro que temos ali o profissional X, o profissional Y, né, que tem um certo reconhecimento social, pode ser conhecido como analista, mas o analista propriamente dito, ele é um lugar que vai sendo instaurado caso a caso. A cada encontro com um paciente, a partir desse repertório desses elementos, dessas interarticulações, é que torna-se ou não possível que haja analista. E aqui temos um princípio fundamental: para que haja análise, tem de haver o analista. O analista é como um lugar que vai sendo construído, produzido, a partir dessa relação, a partir dessa provocação inicial que o profissional faz junto ao paciente, e aí estabelece-se aí o analista enquanto lugar e também enquanto função. Isso é crucial, né? A construção do analista faz inclusive com que, por exemplo, se um paciente faz análises distintas, até mesmo com o mesmo analista, o mesmo profissional, por assim dizer, não significa que aquele profissional tenha sido o mesmo analista todas as vezes. Por exemplo, um paciente pode me procurar hoje, estabelecer, né, um percurso comigo de 3 anos, 4 anos, daí a 5 anos ele volta e aí vai fazer uma segunda fatia de análise, por assim dizer, e se nós formos verificar a primeira fatia de análise, compará-la com a segunda fatia de análise, muito provavelmente nós vamos encontrar, apesar de ser o mesmo profissional, nós vamos encontrar talvez 2 analistas muito distintos, porque o lugar do analista é que dá também um tom, uma coloração muito específica àquela psicanálise. Isso requer, né, maiores considerações, eu estou somente apresentando isso de maneira mais rápida, de maneira até mesmo mais provocativa, para que a gente também possa descolar o analista da figura do profissional, não são a mesma coisa, e por conta exatamente desses ingredientes que vão se articulando, né, nota-se que são várias coisas que se passam aqui no momento das entrevistas preliminares, é por conta disso que Freud vai num momento muito interessante, né, em que ele se detém sobre essas considerações, ele vai dizer o seguinte: uma análise ela é semelhante a um jogo de xadrez, sobretudo em seu início. Um jogo de xadrez, Freud vai ressaltar que existem movimentos, existem jogadas, existem passos muito específicos para que o jogo como um todo, para que o transcorrer do xadrez se torne possível. E ele vai dizer, na análise é assim também. Existem movimentos, existem procedimentos bem específicos que podem tornar o transcorrer possível. Então as entrevistas preliminares constituem essas primeiras jogadas, esses primeiros movimentos, né, dos elementos, e que são movimentos, são jogadas que vão dar todo um tom, toda uma coloração muito singulares a tudo que virá depois, né? Então temos uma estrutura sobre a qual nós podemos falar, que acabei de falar aqui sobre ela de início. Agora, o que vem depois, né? Como que se dará propriamente o restante da análise? Não há como prever isso antecipadamente, depende de cada caso, mas muito do que se passará depois depende em boa medida desses arranjos iniciais que constituem as entrevistas preliminares. É isso aí.